Iniciando agora a nossa live, 10 dicas práticas para superar a autossabotagem e evoluir enquanto ser humano. Para quem ainda não me conhece, bem rapidamente, me chamo Daniel Siqueira, eu comecei minha jornada aí, né, dentro do curso de psicologia, mas senti que estava muita teoria, pouca prática, aí eu busquei o yoga, e no yoga eu tive as experiências de transformação que eu continuo tendo através de uma abordagem mais prática, né, unindo a teoria e a prática e principalmente a meditação. A gente vai entender hoje por que que a meditação é esse grande instrumento de autotransformação e de superação da autossabotagem. A gente vai entender o fenômeno também, né, o que é autossabotagem. Para isso a gente vai precisar entender um pouco também da estrutura da psique do ser humano. Vocês vão aprender 10 dicas práticas de como lidar com ela, né, e destravar assim a sua evolução, se autodesenvolver de forma mais rápida. Às vezes a gente não está travado, mas é como se a gente estivesse andando com o freio de mão não está totalmente puxado, né, mas está um pouquinho ali. Às vezes a gente bota 10x de energia, em vez de dar 10x, a gente anda 5x, né? E isso gera sofrimento, gera desgaste. Então, por isso é fundamental a gente saber identificar aonde a gente está travando ali para poder liberar o fluxo de energia. Beleza? Então, depois dessas 10 dicas, primeiro a gente vai entender, depois a gente vai ver as dicas práticas e depois a gente vai ter o chat aberto para dúvidas e partilhas. Deixa eu só confirmando aqui se está gravando. Está gravando. Beleza. A gente vai estar utilizando aqui referenciais da psicologia analítica, psicologia de Carl Gustav Jung, um pouco da cognitivo-comportamental, que é uma mistura ali, né, do behaviorismo com psicologia cognitiva, que tem a ver bastante com o livro Hábitos Atômicos. Ele se usa bastante desse material para a sua perspectiva. E também, é claro, do próprio yoga, a sua base filosófica, conceitual, tá? É, meu vídeo tá travando para você, gente? Como é que tá aí? Deu uma travadinha aqui para mim, não sei se para vocês travou também. Para mim tá legal, não tá travando não. Massa, maravilha, obrigado, Maria. Então, antes da gente começar, peguemos um caderno que ainda não tem aí, para você anotando os insights, senão a gente perde esses insights valiosos, gente. E, sinceramente, autoconhecimento, ele é bom, mas ele só faz sentido se a gente traz para a prática, gente. Existe uma crença de que autoconhecimento nunca é demais. Isso é repetido bastante no nosso cotidiano. Mas um dia eu percebi que essa frase estava errada, porque de que vale o autoconhecimento se você não utiliza, se você não aplica ele? É que nem você carregar uma mochila cheia de ferramenta que você não usa. Isso gera um peso, gera um desgaste, tá? Então, bom exercício é sempre que você estudar uma coisa que a gente estudar, me coloco também nessa reflexão, aplicar, tá? Então é isso. Peguemos um papel para registrar esses insights e quem sabe já sair daqui com um plano prático para de enfrentamento. Aqui no chat vocês podem estar colocando suas dúvidas também, reflexões, que no final a gente eu vou responder todas elas. Beleza? Se estiver claro o meu alcance de responder. Muito bem. Então, para a gente começar a iniciar esse estudo, essa prática, a gente precisa entender o ser humano um pouco. Por que que existe autossabotagem? Por que que a gente sabota, às vezes, nosso próprio sucesso? E aqui tem um conceito central do Jung, que é a dinâmica do ego e do self em busca da individuação. O que que é isso? Ó, aqui está o modelo do homem de Jung. Então, a gente tem aqui o ego, que é o nosso senso de identidade própria, que tem as suas personas, os seus personagens, né? Então, eu, Daniel, tenho o Daniel aqui, professor, eu tenho o Daniel namorado, eu tenho o Daniel filho,
Cada um de nós tem vários personagens que o ego se molda para estar no mundo. A função do ego é nos colocar e interrelacionar no mundo. Ele tem uma função, ele tem uma importância. O problema, a patologia, é quando a gente fica preso ao ego, quando a gente fica rígido ali e, e acaba colocando na sombra as partes nossas que a gente não quer ver e represando ali, certo? E o self é o nosso, que no yoga a gente chama o eu maior. A gente pode chamar de Deus, a vida, a natureza, o universo. Então, pelo yoga, qual é a jornada humana? É a dissolução do ego. Olha que curioso, né? Só que não é uma dissolução do ego assim, do nada. Não é uma, você primeiro precisa construir o ego, você precisa se desenvolver uma base sólida para você, então, dissolver. Senão, a gente acaba tendo uma patologia, né? A esquizofrenia é uma ruptura do ego que se espalha no inconsciente, né? Só que um quadro disfuncional, patológico, de sofrimento, né? Já no yoga, não. Como é que eu vou usar uma metáfora para a gente entender melhor? Então, o ego é como se fosse o seu barco. Então, é um barquinho. E o inconsciente, o self, né, é o oceano. Para você ir para o oceano, você precisa ter um barco bem estruturado, sadio, forte, para você conseguir chegar e cruzar e chegar, né, até o grande objetivo. Só que depois que você chegar nesse grande objetivo, nesse local, você já não precisa do barco, você se libera dele, certo? Então, o ego é um veículo, beleza? Por favor, coloque no chat se não entenderem, que eu explico, que eu posso aproveitar aqui para já explicar dentro do tema, tá bom? É, Então, a nossa jornada do ego para o self, que ele chama de individuação, a gente tornar essa, esse eu maior. Só que isso, gente, é um processo, essa elevação de consciência, ela implica em resistência. Porque para subir, existe a resistência. Por exemplo, se você quer subir a escada, você bota em um grau de energia. Para descer, é menos energia. Não é verdade? Então, para você subir uma ladeira, você bota energia. Para você descer ladeira, você não precisa. Isso vale para a jornada humana. Se você quer evoluir, precisa botar energia. Agora, para descer, para beber, para comer batata frita, não precisa de energia, né? É muito fácil, tá entendendo? Beleza? Pessoal, que puder ligar a câmera para mim também, eu agradeço que eu vejo a reação de vocês e vou aqui também moldando melhor a minha fala. Então, quem puder ligar a câmera, eu agradeço de coração, tá bom? Então, gente, entendendo essa dinâmica, ego para o self, nesse caminho, nessa jornada, tem resistência, faz parte do processo. É necessário esforço, não tem jeito. Tem formas de tornar mais suave, a gente vai ver aqui. E, dentro desse processo do ego se tornar self, aquilo que o ego reprime, aquilo que o ego não integra, não consegue ver por que ele não quer ver? Por que tem partes nossas que a gente não consegue ver com clareza e ficam na sombra? E partes, muitas vezes, boas também. A sombra não é só coisa ruim, não. Tem coisas boas também. Às vezes a gente tem um dom artístico e a gente não se permitiu viver aquilo ali e está na nossa sombra. Às vezes a gente tem um talento, né? Enfim, isso que foi reprimido, que não foi permitido ser viver, ela fica na sombra. E isso geralmente está na sombra e tem uma dor ali, né? Então a sombra representa aquilo que consideramos inferior em nossa personalidade e também aquilo que negligenciamos e nunca desenvolvemos em nós mesmos. E dentro da sombra, Jung fala dos complexos, tá?
Mas não é complexo, não. Eu vou simplificar aqui, tá? Os complexos já estão, inclusive, na nossa própria linguagem, né, cotidiana. Eu acho massa isso, como que esses termos surgem, né, do estudo do campo de filosofia científica, mas começam a fazer parte. Quem nunca ouviu falar de complexo de inferioridade? Né? Complexo, agora me fugiu a mente, mas tem vários complexos de superioridade, né? Complexo de Salvador, enfim. Então, os complexos são grupos de pensamentos, sentimentos, memórias e sensações, né, corporais, porque isso vem com sensação corporal física, interligados por uma carga emocional forte, que opera fora da consciência do indivíduo. Então, são esses carinhas aqui dentro da sombra que o ego, que costuma derrubar o ego, que costuma fazer a autossabotagem, certo? Aquilo que não foi resolvido e integrado, né, tem até uma frase de Jung que fala sobre isso, aquilo que não foi resolvido, ele vai boicotar, ele vai autossabotar. Então, às vezes, por exemplo, a gente está fazendo um esforço para, por exemplo, na carreira, né, fazendo muito esforço ali, só que às vezes tem um complexo de inferioridade, de não merecimento, coisas inconscientes que acabam boicotando o nosso desenvolvimento. Certo, pessoal? Deu uma travada aqui na minha tela. Estou conseguindo passar. Agora passou. Beleza. Então, deu para entender mais ou menos isso aqui? Não precisa entender profundo, não, mas só entender a base lógica, básica, né? O caminho do ser humano é esse encontro com a alma, com o divino, com o self. Nesse caminho tem resistências, porque é uma elevação de consciência. Aquilo que a gente, enquanto ego, não consegue integrar, né? Para se tornar uno com o self, vai para a sombra. Na sombra vai ficando ali os nossos podres, né? As coisas que vão boicotando o nosso sucesso, a nossa realização em vários campos da vida. Me dá um ok aqui no chat se está fazendo sentido. Coloca não se não tiver. Pessoal que estiver vendo no YouTube também coloca aí. Depois eu respondo, tá? Entendendo esse fenômeno, agora a gente pode pensar em como trabalhar nele, como desbloquear, como se tornar consciente. Beleza? Então, gente, a primeira coisa, começando agora as dicas práticas, a gente reconhecer que a autossabotagem, ele age como um mecanismo de defesa. Então, isso é fundamental para a gente ver o fenômeno com um olhar mais tranquilo, sabe? Com menos julgamento. Mas antes da gente falar sobre esse ponto, queria que vocês pensassem, botassem no caderno uma situação de sua vida em que você percebe que tem se boicotado. Não precisa pensar muito, não. Primeira coisa que vier à sua cabeça, coloca no papel. Pode ser uma situação de carreira, na relação amorosa, né? Pode ser na própria prática, né? Do yoga, de se boicotar nas suas práticas. Veja uma situação que seja para você relevante, tá? E aí, o que acontece? Por que que está acontecendo esse fenômeno? Dá um tempinho para vocês anotarem aqui, tá? Quem tiver já anotado, quiser confirmar aqui no chat. Então, gente, quando ela surge, significa que o inconsciente está tentando te proteger de uma situação desagradável. E aí, porque é mais. Vou usar o exemplo da meditação, por exemplo, diária. É muito mais agradável eu vir comer, pegar um pão, tomar um café e vir ver televisão, eu ficar ali no Instagram, rolando o feed. Vai dar uma sensação corporal, dopamina muito mais rápido. Quando eu vou meditar, vai ter momentos de conforto e também de desconforto, né?
Então, o ser humano, lembra da questão da resistência? Então, no fundo, ele quer conforto, quer um prazer imediato. Todo mundo tem isso dentro da gente. E entender e acolher isso faz parte do processo, tornar o processo mais leve, tá? É, agora um exemplo mais profundo, né? Eu vou trazer aqui um exemplo pessoal, para a gente entender o processo do complexo, tá? Aqui esse exemplo que eu dei da meditação, ele seria um exemplo mais a nível de sensação, prazer, x-dor, porque a gente foi criado, né, a natureza, a biologia mesmo, em busca do prazer e evitar a dor. É simples, né? E também economia de energia. Na verdade, quem se identifica aí, né? Se o ser humano, se você pudesse, se a gente pudesse, né, nossos ancestrais, é porque a gente tem a capacidade de escolher algo a mais. Mas se você for ver os animais querem o quê? Comida, dormir e sexo. Pronto. Prazer, 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 descansar. Economia de energia total. A gente tem a capacidade de fazer uma escolha a mais. Mas a maioria da população vive nisso aí. Não é verdade? Né? E o poder para ter os prazeres. A gente precisa levar para uma consciência maior. Então, um exemplo mais agora profundo, vou falar um exemplo pessoal em que, em que eu lidei com um complexo materno. O que é isso? É, eu tive, ontem foi até meu aniversário de namoro de 8 anos com Elissa. Mas, gente, eu só comecei, a namorar com 25 anos, a ter um namoro sério. E por que eu não conseguia me aprofundar nas relações? Eu só consegui desbloquear isso quando eu fiz a constelação familiar. E eu fui ver que eu estava preso em uma relação com a minha mãe ali, uma relação de fidelidade familiar, de onde eu estava como cuidador dela. Eu achava que eu tinha que ficar ao lado da minha mãe, isso em nível inconsciente, cuidando dela. E que se eu saísse para uma relação mais profunda, algo ruim poderia acontecer com ela. Olha que coisa. E foi através da constelação que eu me tornei consciente daquilo, e poucos meses depois eu encontrei a Elissa. Eu consegui, através da consciência desse complexo, né, sair. Porque antes, né, o que acontecia? Jung descreve cada complexo e os comportamentos, né? Ele procura por uma mãe deusa, portanto, cada vez que se apaixona por uma mulher, mas logo descobre que ela é um ser humano comum, por ter sido atraído sexualmente por ela, por toda a paixão, de repente desaparece e ele decepciona e a deixa. Está sempre procurando a imagem da mãe nas outras mulheres e sempre repete a mesma história. Eu estava preso dentro desse ciclo. Eu me envolvia com uma moça, tinha aquela coisa e depois eu saía. E era uma coisa mais forte do que eu não conseguia. Não sei se vocês já tiveram padrões assim de relacionamentos, em que às vezes você, com o mesmo cara, a mesma situação, vai se repetindo, né? Então, graças a tornar consciente aquilo ali, eu consegui integrar aquilo na minha personalidade e consegui, então, sair disso aí, integrar essa parte da minha sombra, tá? Agora eu vou dar um outro exemplo de como esse mecanismo pode acontecer de autossabotagem também, né? Falando em padrão, não sei quem já assistiu aí a Vida da História do Raul, mas ele ficou, ele teve 3 mulheres e teve uma filha com cada uma delas, e todas as 3 o abandonou por conta do álcool, da bebida, das loucuras. Então ele fica repetindo, ele repetiu um padrão ali e ele não conseguiu contornar isso. Um cara genial, super inteligente, mas ele ficou preso. Por que que ele ficou preso? Porque a identidade dele,
que também, que o que é? É o ego aqui, né? Então, ele queria a mudança, um novo comportamento, que era parar de beber, mas ele não conseguia, porque a identidade dele era daquela coisa do transgressor, né? Do maluco, beleza, né? Da liberdade. Faz o que tu queres, há de ser tudo da lei, sem ter as consequências. Então, por conta disso, a sua identidade o impedia de ser uma pessoa diferente, que não bebia. Teve uma cena que ele estava sem beber há um tempo, aí o amigo que estava compondo com ele falou: Porra, você é muito chato sem beber. E aí mostra aquilo ali balançando ele, porque mexeu na identidade. Como a gente se vê. Então, se você quer desenvolver um hábito, se você quer ter sucesso numa área, se você quer qualquer coisa, você tem que buscar que isso esteja alinhado com a sua identidade, para que seja congruente, seja coerente e não fique uma coisa para um lado e outra coisa para outra. Estão entendendo? Tá fazendo sentido, gente? Então, por exemplo, se você quer trabalhar o hábito da prática do yoga, se veja como uma yogini, como um yogi. Não tenha uma imagem de que a pessoa que pratica yoga é aquela pessoa que fica no mosteiro, que yoga não é para você, que você nunca vai conseguir. Não, você vai conseguir, você é um ser humano, você tem tudo para conseguir. É só treinar, é só praticar. Mas crie identidade, se visualize, certo? Já estou dando uma dica aqui, que a gente vai ver aqui no final, que essa coisa de visualizar, de ter um modelo, né? Então, gente, primeira dica, reconhecer a autossabotagem e entender que é um mecanismo de defesa. Então, no caso, estava protegendo o Raul do quê? De uma crise de identidade. Isso dói. Quem sou eu? Aparece no filme várias vezes, né? Quem é Raul Seixas, né? Quem essa crise existencial? Ele até a vida é tão interessante que ele até foi preso porque acharam que era o impostor que estava no palco, ele cantou bêbado. Não é Raul Seixas, não é. Então ele teve uma crise existencial ali, de identidade, né? Autossabotagem, o complexo materno, mesma coisa, proteger da dor, né? De estar, entre aspas, traindo a minha mãe, né? Aqui, questão de se buscar a busca do prazer e evitar a dor, mais simplesmente, né? Mais fácil de perceber. Então, aqui a gente consegue ver esse fenômeno em vários ângulos, em vários níveis de profundidade, tá? Então, agora que a gente já entendeu o mecanismo, agora a gente vai para o segundo passo, que é acolher o fenômeno com compaixão. Agora que a gente já entendeu, fica mais fácil. Quando a gente se perceber se sabotando, a gente trabalha a autoempatia, né? E não o julgamento. Porque quando a gente vai para o julgamento, fala, olha aqui eu errando de novo, eu não presto, eu não consigo meditar mesmo, isso não é para mim, que boba que eu fui, caí nessa de novo. O que é que a gente está fazendo? A gente está dando arsenal para o inimigo. A gente está jogando mais fogo na lenha, né? Mais reatividade. Porque o complexo, né? Lembra? O complexo, que é aquilo que fica na sombra, é um núcleo emocional de dor. Cada vez que você fala para você mesmo que não consegue, que não é capaz, você está jogando, está alimentando mais esse complexo. E nesse momento é simplesmente necessário empatia, coragem, olhar para isso. E a meditação já vai ajudar nisso também, né? Para abraçar isso aí. E aí você vai conseguir abraçar com o quê? Com equanimidade, com não reatividade. A equanimidade é a capacidade da gente não ficar evitando a dor e de não ficar tendo avidez pelo prazer. Lembra? Aqui, ó, prazer e dor. Então, uma mente estável. Quando a gente está assim, a gente consegue ter mais clareza. Ao invés, eu vou continuar usando esse exemplo do Raul, que são visíveis, e eu acredito que o exemplo, né? A gente aprende mais com o exemplo. Então,
Era notório como cada situação, quando Elvis Presley morreu, quando as mulheres se separaram dele, como vinha uma dor profunda nele e a primeira reação que ele tinha qual era? Procurar uma garrafa de álcool, né? Aquele álcool, aquela bebida estava tendo um papel, né, de atenuar a dor para ele, porque ele não estava tendo a equanimidade suficiente de observar aquela dor, aquela emoção e respirar nela e fazer contato, porque a gente tem um padrão de economizar energia, né? É mais fácil pegar e se entorpecer e ir para a inconsciência. Beleza? Então, após a gente acolher o fenômeno, quando a gente perceber que se sabotou, que está se sabotando, a gente respira e com leveza, não energia, né, negativa, a gente busca entender o entendimento profundo, que é o autoconhecimento. E, se necessário, às vezes é importante a gente buscar o apoio terapêutico, né? Então, Jung, ele diz que até que você se torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Olha que isso aqui é muito profundo, gente. Isso aqui resume o que a gente está, o tema da live. Vou até repetir, até que você torne o inconsciente consciente, ele dirigirá a sua vida e você o chamará de destino. Percebe? Isso aqui tem várias dimensões, às vezes é a dimensão familiar. A gente tem, a gente recebe uma herança familiar e às vezes a gente vê repetindo o mesmo padrão do pai, do avô, da avó. É uma coisa que vai além da gente até. Porque esse inconsciente, ele não é só nosso. Olha aqui o babado, viu? Esse é o babado. Mas o bom também é que quando você resolve também resolve dos outros. É que nem uma conta. Você senta na conta, você vai sentar na mesa do restaurante, a mesa da sua família, né? Se seu pai, seu avô ali consumiu muito e tal, sua mãe, né? Tá tudo você tá dentro da mesa ali. Você vai ser cobrado também. Mas se uma pessoa pagar a conta, a gente paga a conta de todo mundo também. Isso é legal, né? Mas enfim, vamos. Então, o entendimento profundo, o autoconhecimento, que a gente no yoga chama de Svadhyaya. Qual o complexo está ali por detrás daquele, daquele, dessa autossabotagem, né? Então, cada momento de autossabotagem pode ser um momento para a gente se auto-observar. Poxa, por que eu me esforço tanto e não estou conseguindo tal coisa, né? Pensa aí na sua situação que você anotou. O que será? O que é que pode estar por trás? Não precisa acertar agora, não. Talvez só uma hipótese, né? Agora, trazendo aqui esse olhar da psicologia cognitiva comportamental, dos hábitos atômicos também, quais pensamentos e crenças sustentam a sua identidade? Será que elas estão alinhadas com o seu objetivo? Percebe? Porque sei lá, meu sonho é fazer medicina, mas eu não acredito que eu vou passar no vestibular, se eu penso que eu sou burro, que eu não sou bom o suficiente, eu não vou nem conseguir me organizar para estudar, tá entendendo? Porque meus pensamentos, minhas crenças, elas não estão congruentes, não estão sustentando a identidade de uma pessoa que passa em medicina, por exemplo, tá? Então, uma das formas também de trabalhar esse processo da autossabotagem é trabalhar suas crenças, trabalhar a imagem que você tem de si. Então, entendendo isso, a gente entende por que no Bhagavad Gita, nos livros, uma referência para o yoga, Krishna diz que a mente pode ser sua melhor amiga ou sua pior inimiga.
que é que vai definir isso? É o seu controle sobre ela e a sua programação. A programação que vem da família, mas que vem também das suas experiências pessoais, né? O que você diz para você mesmo. O bom é que isso pode ser treinado e trabalhado. Travou aí, gente? Ou fluiu? Que a minha imagem travou. Que queria saber se para vocês travou também? Ou ficou de boa? O chat aqui tá de boa. Maravilha. Então vamos lá. Recapitulando, reconhecer o que é a autossabotagem, acolher o fenômeno e, através dessa autossabotagem, autoconhecimento, né? Que também é também mapear o campo de batalha, no sentido de entender, né? Aproveitando a metáfora do Gita, essa batalha entre as nossas virtudes, a vontade do ser humano de crescer, versus a inércia, versus a ignorância, a vontade de permanecer igual. Então, cada autossabotagem é uma oportunidade de se perceber e de se autoconhecer. Aí, quando você faz isso, a gente vai para o quarto passo, que é escolher sua batalha. Aqui é uma dica importante. Você precisa escolher uma batalha de cada vez. Por quê? Imagine um campo de batalha, uma guerra, né? Tá acontecendo Segunda Guerra Mundial. Então você tinha vários pontos ali de batalha. Se você dividir muito os seus exércitos, ou seja, sua força de vontade, sua força, em muitos pontos de forma dispersa, o que que vai acontecer? É capaz de você não ganhar batalha nenhuma, né? Como diz Raul, pois é de batalhas que se vive a vida. Então é importante a gente pensar qual o ponto principal para eu escolher hoje para o meu autoaprimoramento e botar minhas fichas aí. Porque se você tentar ao mesmo tempo meditar, tomar suco vivo, dormir cedo, é, que mais? Fazer 1 hora de posturas, ler a Bíblia e o Bhagavad Gita, e ter que cuidar das coisas de casa, das coisas do trabalho, dos filhos, tudo isso ao mesmo tempo, essa vai ser, o que é que mais provavelmente vai acontecer? Você vai se embolar. Tá fazendo sentido, gente? E às vezes isso reforça uma crença de incapacidade. Então, escolhe uma batalha. Então, eu vou focar aqui nesses 20 minutinhos de meditação aqui pela manhã, certo? Se não for, eu vou até adicionar aqui uma coisa. Pô, não estou conseguindo 20 minutos. Tá muito essa batalha para mim. Faz 10 minutos, faz 5 minutos, faz 1 minuto. 1 minuto, todo mundo tem. Sabe por quê, gente? Porque existe uma regra: implementa, depois melhora. Ou feito é melhor que perfeito. Porque a gente tem um processo de economia de energia no cérebro. Então, para implementar um hábito, é melhor que você implemente ele, mesmo que não perfeito, mas você implemente, depois você melhora, que vai ser mais fácil. Estão entendendo? Você já tem o hábito de parar 1 minuto ali, daquele para 1 minuto para 5 minutos, é mais fácil, beleza? Então é isso. Agora aqui é importante a sabedoria de ver aquilo que mais está atrapalhando você alcançar seus objetivos, qual a prioridade da sua vida. Eu recomendo a meditação, vocês vão ver no próximo tópico por que que eu recomendo que vocês foquem na meditação, tá? É, Quinto passo, lembre-se o porquê você quer mudar. Qual o seu propósito? Porque isso te traz força, porque vai ter momentos que a gente está empolgado, gente, mas vai ter momentos que a gente está cansado, que a gente está triste, que teve um imprevisto. Faz parte do processo. É assim. Acontece com todo mundo, certo? E aí, uma coisa legal, né?
tem uma estratégia da cognitivo comportamental que é o cartão de enfrentamento. Então você escreve num cartãozinho, num papel, pode ser até num lembrete no celular, mas que você olhe o porquê que você quer fazer aquilo, né? Por que que é importante para você meditar todo dia, né? No caso do Raul, por que que era importante ele parar de beber, ele poder estar com a família dele, né? Poder cuidar das filhas dele. Então isso é uma dica muito forte de você lembrar o seu propósito, o seu porquê. Beleza? Então, uma pequena pausa agora. Escreva aí no seu caderno o seu porquê, tá? Um minutinho aqui, vou tomar uma água. Escrever aqui o meu também. Deixa claro qual hábito que você quer desenvolver, o que você quer remover, né? Escolha a sua batalha. Pode ter vários porquês, né? Beleza? Então, recapitulando, reconheça, né, a autossabotagem, acolha, busque compreender, né? Cada vez que você falhar, opa, vou ver o que é que eu posso melhorar, aprimorar a minha estratégia, né? Aqui você escolhe a sua batalha, que é o hábito que você quer transformar, ou remover, ou colocar, ou mudar. Lembrar do seu propósito, beleza? E aqui, formular uma estratégia para implementar este bom hábito. Não adianta só querer, gente, a gente precisa ser estratégico. Isso torna muito mais fácil. Mas o que é que são hábitos, né? Segundo Yogananda, hábitos são simplesmente pensamentos profundamente gravados no cérebro. Quando o mau hábito está fixado em sua consciência, você terá que usar a vontade firme para pulverizar esse hábito e transformá-lo em ações novas, maleáveis e positivas, tá? O hábito também pode ser entendido como é um pensamento que gera já um comportamento, né? Uma ação automática. Então, assim como existem pensamentos automáticos, isso está conectado também com ações automáticas. É um piloto automático, né? O avião você pode ir no piloto automático ou você pode, nas situações de emergências, conduzir ele de forma consciente. Então, a gente pode utilizar esse mecanismo que a gente tem de piloto automático para o bem, adquirindo bons hábitos. Que aí, depois que você pegou o hábito da meditação, aí você vai, pô, agora já está tranquilo. Aí você vai e agora eu vou pegar o suco verde. Pega o hábito do suco verde. Aí, pô, agora eu vou estudar, vou praticar comunicação não violenta, ou vou aprender a plantar, enfim. Mas o primeiro torna ele automático, né? E para isso existem estratégias que a gente chama de sistemas. Dentro do livro do Hábitos Atômicos, ele traz que para mudar um comportamento pode ser em três níveis. O primeiro e menos eficiente é mudar o comportamento por mudar. Tipo assim, quero parar de fumar, é o que eu busco. Isso é menos eficiente do que se eu organizar um sistema. O que é isso? Um ambiente.
Uma metodologia onde, por exemplo, eu não trago cigarro para casa, onde eu paro de ir em lugares onde tem pessoas fumando, aonde eu posso começar a andar com pessoas que cuidam da saúde, não é verdade? Então, com isso, um sistema organizado para que esse bom hábito aconteça ou que o mau hábito seja removido, eu tenho mais chances. E o terceiro nível que ele recomenda é o da identidade, você trabalhar a sua identidade também, né? Então, eu não me ver mais como um fumante, né? No caso, o Raul não se vê mais como um doidão, né? Um maluco. Mas até brinquei, né? Fiz uma postagem hoje no Instagram, né? Que talvez se Raul conhecesse o yoga, ele teria saído dessa, porque ele tinha ali no fundo uma necessidade de transformação, de transcendência, e talvez ele não tinha o recurso, a ferramenta para isso de forma saudável, que é o yoga. Beleza? E a gente precisa também para isso esse início de um novo hábito de esforço. A força constante, abhyasa, e o desapego, vairagya, são os dois pilares para dominar as flutuações da mente. Então, a mente cria os hábitos, e para isso a gente precisa de força, colocar ali, mas também às vezes um pouco de desapego no dia. Pô, eu não consegui 20 minutos meditar, mas consegui 5, beleza, tá? Para não gerar mais atividade. Tá dando para acompanhar aí, pessoal? Fazendo sentido? Não tá fazendo? Me questionem, duvidem de mim, pensemos de forma autônoma, tá? Vamos seguindo aqui, saber se vocês estão comigo. Maravilha. Então, vamos lá. Então, qual a ideia? Vocês pensarem essa estratégia, pensar. Cada um pensa em seu hábito. Então, o que é que ajuda? Pensar o horário, né? Isso aqui que tá para remover, se for um hábito ruim, você pode inverter isso aqui para se for um hábito bom. Então, deixa eu ver como eu posso fazer. Eu vou dar um exemplo aqui primeiro no negativo, depois exemplo positivo, tá? Então, por exemplo, se o hábito de Raul de parar de beber. Então, você tem que remover os gatilhos e estímulos disfuncionais que sejam prejudiciais para você. Então, no caso, ele tinha que esconder a bebida, tornar invisível. Ele tinha que tornar desinteressante beber. Como é que se faz isso? Usa o cartão de enfrentamento, né? Lê sobre os malefícios da bebida, né? Enfim, torna impotente, começa a tornar isso desinteressante. Terceiro, torne-o difícil, ou seja, não traga a bebida para casa, torne-o insatisfatório. Aqui talvez seria mais complicado nesse caso aí da bebida para ele, mas não sei o que poderia fazer. Esse exemplo não, agora não me vem. Mas enfim, então, essa aqui é a regra da lei dos comportamentos do livro Hábitos Atômicos. E para criar um bom hábito, a gente pode inverter essa lei. Então, em vez de tornar invisível, torne-o visível. Por exemplo, eu quero desenvolver o hábito da meditação, eu vou deixar meu tapete visível ali. Eu vou lembrar, né? Eu vou colocar alarmes. Eu vou empilhar hábitos. Sempre que eu tomar café da manhã, depois eu vou meditar, ou ao acordar eu vou meditar. Segundo, inverter no torne desinteressante, torne-o interessante. Então, vem para as lives aqui, para a gente ver os benefícios, leia artigos, né, pesquise sobre o tema, os benefícios da meditação. Isso vai lhe motivar mais. Terceiro, torne-o difícil, torne-o fácil. Então, deixe já seu tapetinho fácil, não deixe ele escondido lá no armário, na parte de cima, né? Tem um espaço para você praticar. Às vezes a gente está em casa e não tem um espaço para gente. Tá cheio de gente na casa, o quarto ocupado, né? Tá barulho. Compra um tampão de ouvido. Eu sempre ando eu tenho um de ocular não, auricular e outro externo. Aí eu entro na minha bolha ali
E aí fica fácil para mim, né? E quarto, torne-o satisfatório, né? O que é que você pode fazer após praticar? Você pode agradecer, fazer uma prece, uma oração. Você pode compartilhar a sua prática com todos os seres. Ou você pode se premiar, por exemplo, sempre que eu meditar, depois eu vou comer uma coisa gostosa, eu vou tomar um café, eu vou almoçar, se eu meditar todos os dias da semana, eu vou no final de semana, vou me permitir ir no restaurante X, sabe? Que é satisfatório. Tá fazendo sentido, gente, aqui? Isso que eu falei para anotar, tá vendo? Tem muita informação valiosa aqui. Isso aqui é ouro, porque às vezes a gente está com energia, força de vontade para mudar, mas, gente, olha isso, gente. É estratégia. Pelo amor de Deus, isso aqui é agir, é o que o Buda falava, esforço correto. É pensar com inteligência, sabe? É igual um exemplo banal, por exemplo, combater o crime sem inteligência policial, querer entrar nas comunidades aí metendo bala nas pessoas, sem inteligência, sem ver os cabeças, sabe? Então, vamos usar e abusar aqui dessas dicas, tá? Agora, vamos para a nossa oitava dica, né? Depois da gente formular uma estratégia para implementar o bom hábito, que seria isso aqui, né? Remover os gatilhos e estímulos disfuncionais. Então, eu vou pegar esse exemplo do yoga, da meditação, para dar esses exemplos também bem rápido. Então, por exemplo, se eu me distraio com o Instagram, eu estou percebendo que isso me atrapalha a minha prática, eu vou deixar meu celular mais longe, só vou pegar depois do meio-dia, não vou nem ver meu celular de manhã, né? Torne desinteressante. Então, o que está atrapalhando minha meditação? É a distração com as redes, eu vou ver o quão malefício isso me causa. Torne difícil, né? Deixa o celular longe, difícil de alcançar, bloqueie. Bota o Instagram lá longe, em vez de estar na tela principal, né? Cada vez que entrar, você tem que botar a sua senha, seu e-mail, e torne insatisfatório, né? Lembre, né, os malefícios que ele está causando, tá? Enfim. E aí, no oitavo, que é a dica meditar e respirar, a grande transformadora de todos os hábitos. Então, qualquer que seja o hábito que você escolheu, seja comer mais saudável, seja fazer exercícios, a meditação vai te ajudar em todos eles. Por quê? A meditação é chamado de hábito angular. O que é um hábito angular? É um hábito que, quando você desenvolve, ele te ajuda em todos os outros hábitos. Por exemplo, dormir cedo é um hábito angular, porque você acorda cedo e você tem a tendência a, por exemplo, ter mais tempo de manhã para fazer exercício, comer melhor, melhora todo o seu humor, enfim. Então, a meditação também é um hábito angular. Depois que eu fiz o Vipassana, eu lembro que eu passei a surfar melhor, eu passei a cantar melhor, porque esse estado de consciência me acompanhava em tudo que eu fazia, entende? É, outra coisa, aqui uma citação de Carl Gustav Jung, né? Ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar consciente a escuridão. Então, meditar como esse hábito angular, né, que vai nos ajudar em todas as áreas da nossa vida. A nona dica é a gente ter bons modelos e referências. Tem a ver com aquela questão da identidade, mas não é exatamente a mesma coisa, tá, gente? Mas o que acontece? Quando a gente tem bons modelos, o inconsciente também trabalha por imagens, por aproximação, por visualização. Por isso que a gente tem as visualizações terapêuticas, né? Então, quando você tem um modelo, né, uma inspiração, por exemplo, Jesus Cristo, Krishna, Buda, Mahavira.
É por isso que eu fiz o trabalho também, né, dos webinários com, e do jogo, né, das 10 condutas éticas, aonde a gente estuda, vê a história desses grandes seres de Gandhi, para que a gente possa se inspirar neles. O nosso inconsciente, né, e, e o inconsciente coletivo também, a gente se conecta a essa egrégora, a essa força, a gente recebe essa energia dessa a nuvem, né, que está aí na humanidade, né? Não tem os arquivos na nuvem? Essa força também está aí na nuvem. E a gente, através dessas referências e modelos, a gente se conecta a essa força também e nos ajuda, beleza? Aqui também a gente pode incluir a própria, é, o décimo, a 10ª conduta ética do yoga, que é a entrega à vida, né? Ishvara Pranidhana. Então quando a gente se reverencia em Jesus, a gente está se referenciando no próprio Deus, né? Em Krishna também, no próprio Deus, né? Se entregando a uma força maior, mais poderosa, que nos apoia. Beleza? A 10ª dica, participe de rede de apoios, né? De forma, uma rede de apoio consciente, onde a gente está com pessoas que têm a mesma busca que a gente, que busca se desenvolver, que busca ter uma alimentação melhor, que busca praticar, né? Seja um centro espírita, seja um centro de umbanda, de candomblé, do yoga, o que for para o bem, você tá com gente vai te ajudar. O Buda falava das 3 joias, né? O Buda, a consciência, o Dhamma, o caminho, e Sangha, a comunidade. Então, estar aqui semanalmente também é uma forma que você vai alimentando seu espírito. E você vai ajudando também outras pessoas. E isso lhe dá méritos. Beleza? E, por fim, uma dica bônus. Se nada disso funcionar, queime a ponte. Essa aqui é uma dica que eu não vi em nenhum livro espiritual. Foi um cara aí do marketing digital, o Érico Rocha. Mas faz muito sentido. Como é que é essa estratégia? Queimar a ponte é uma metáfora também para o campo de batalha. Imagina as tropas indo batalhar, só que quando uma tropa está indo entrar em combate com outra, existe sempre a possibilidade desse exército recuar e querer fugir. Então, teve generais que o que eles faziam? Passavam a tropa por um lado e queimava a ponte. Ou seja, ou esses homens lutavam com toda a sua força e garra para sobreviver e para ganhar a batalha, ou eles morriam. Não tinha outra opção. Isso torna o consciente e o inconsciente totalmente focado naquele objetivo. Percebe? Mas como que a gente faz isso com a gente, né? É quando a gente, por exemplo, sai de um emprego para mudar de profissão. Enquanto uma pessoa, por exemplo, está num trabalho, eu quero passar no concurso público, mas eu continuo no meu trabalho e ao mesmo tempo estou estudando para o concurso público. Eu estou tentando conciliar duas coisas. Como é que seria queimar a ponte? Eu saio do meu trabalho, eu sei que eu tenho uma, sei lá, uma rescisão de só de 3 meses, e aí eu, eu sei que se eu não passar no concurso, eu vou me lenhar. E aí, isso é queimar a ponte. Isso faz com que toda a sua energia trabalhe, né? O consciente e inconsciente, há uma congruência total. Percebe a força disso? Mas é uma coisa que é para a gente fazer de vez em quando. Quer ver um outro queima-ponte? O Vipassana, por exemplo, né? É um curso de 10 dias de meditação e tal. Às vezes, pô, não sei se eu vou fazer, fico, será que eu vou conseguir? Não, se inscreve e vai. Vai lá. É um tipo de queima-ponte. Claro que a qualquer momento você pode sair lá, né? Ninguém vai lhe obrigar a ficar, mas é ruim para você sair, né? Se você for fazer, é importante que você faça até o final. É como a cirurgia, sair no meio da cirurgia. O médico está abrindo ali e você sai, né? Não, não é bom. Mas você estando lá, a tendência é que você termine o curso e que você tenha os objetivos. Não fica pensando muito, não estou conseguindo meditar, não tô... Se inscreve no Vipassana e vai.
sabe? E aí você já volta já com esse hábito, com essa mentalidade já realizada já. Não tem como você fazer esses 10 dias e não ter transformação. Beleza, gente? Então, uma revisão para integrar. A gente viu, né, o que é autossabotagem, né, como que ela se configura através desse processo do que é o ser humano, né, como é que funciona esse processo de ego, self e a sombra, esse caminho que a gente tem do ego para o self, e que para isso existe resistência, a gente precisa superar, né, ir além, não tem jeito, é assim mesmo, faz parte do processo isso. Aquilo que não se integra no ego nem no self vai para a sombra e vem como um complexo e vem para nos sabotar. Então, quando isso surge, é reconhecer que faz parte do mecanismo de defesa, é natural, todo mundo tem. A ideia é a gente buscar olhar e acolher o fenômeno com compaixão, com empatia e buscar isso com entendimento profundo, como oportunidade de autoconhecimento. A gente pode levar para terapia, né? Ter um apoio terapêutico, enfim. A partir disso, escolher a sua batalha, né? Como que você vai superar isso e buscar transformar um hábito, um comportamento por vez. Lembre-se do porquê você quer, né, fazer essa transformação no seu propósito, a sua energia está aqui e formule uma boa estratégia para implementar o hábito ou para remover o hábito, entendendo que sistemas e identidades são formas mais efetivas para essa transformação. Você vai precisar também de esforço, é normal, para desenvolver um bom hábito, mas depois que ele está estabelecido, fica muito mais tranquilo. E, por fim, aqui no 7, remova também aquilo que pode te atrapalhar, né, a realizar os seus objetivos, o seu bom hábito, né? Faz parte dessa estruturação do campo de batalha. 8, medite, respire, né? Acabei não falando aqui que a respiração e o inconsciente, elas estão conectadas. Então, a meditação também da observação da respiração natural faz com que você entre em contato com a sua sombra. É um processo natural de integrar. Às vezes está integrando ali, você nem está percebendo, mas já está tendo uma integração de algum complexo, de algum aspecto da sombra. Beleza? E a meditação é um hábito angular que vai te ajudar em todas as transformações posteriores. 9, tenha bons modelos e referências, colocar a mente sempre focada em, em boas pessoas, né, grandes seres humanos, aquilo que te inspira. Pode ser também, se a sua área for outra, for um trabalho, se for área, sei lá, humanitária, se for área ambiental, ver grandes modelos da sua área de atuação, né? 10º, participe da rede de apoio consciente, né? Desse grupo que você quer desenvolver essa habilidade, né? Porque esse grupo você vai contribuir com as pessoas e também vai ser apoiado. É muito, muito importante, porque a sociedade normalmente nos tira do foco daquilo que importa. Então, se você não está num grupo, numa comunidade, é muito difícil você se manter no caminho. E a persistência é a garantia do sucesso. Dica bônus: se nada funcionar, queime a ponte, que é você se jogar mesmo e cada um tem que ver, né, estrategicamente aí o que seria queimar a ponte para cada um e diante do seu objetivo. Beleza? Quero agradecer a presença de vocês. Espero que tenha sido útil para a jornada, para o entendimento, né? Essa aula de Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, que é muito importante para a gente ter a nossa prática mais efetiva, a gente praticar com inteligência. E aproveito para fazer o convite para a próxima live da quinta-feira, que o tema vai ser justamente Svadhyaya, que é o quarto niyama do yoga, a quarta prática ética pessoal, que é o estudo, o autoconhecimento, e a qual eu vou estar associando com a vida do grande Sri Aurobindo, fundador do yoga integral. Ele fala sobre a supraconsciência, né? Ele destrincha bastante esses aspectos aqui que o Jung traz. Ele vai ainda mais profundo e traz uma proposta muito legal, adaptada para os modelos, para os tempos atuais, uma yoga adaptada ao
o homem, a mulher moderna, beleza? Também convido quem quiser desenvolver esse hábito, a prática da meditação, para os 21 dias de Yoga no Viver, as 10 condutas éticas. A meu ver, é uma forma as mais efetivas de desenvolver o hábito, porque você já tem o material ali organizado, estruturado. Você só precisa de 10 a 20 minutos por dia. E temos o bônus de 8 semanas de meditação para você, após os 21 dias, continuar a sua prática e desenvolver, além desenvolver o hábito da prática do yoga e a meditação, e ainda isso, autonomia na sua prática e o entendimento correto do yoga e suas 8 partes. Beleza? Quem tiver interesse é só falar comigo, mandar uma mensagem aqui nos comentários. O link vai estar aqui na descrição do YouTube. E agora a gente finaliza e quem quiser pode fazer perguntas.